Hoje o programa Vamos à Luta tem o prazer inenarrável de trazer o seu banquinho, estender seu tapete vermelho para um dos maiores advogados do Brasil. Ele não é só advogado, mas é também cientista político. Eu falo de Fernando Augusto Fernandes, ele autor desse livro maravilhoso que é o Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. A gente chama o doutor Fernando Fernandes para falar um pouco sobre isso, porque a gente sabe que a cabeça da serpente desse momento histórico, infelizmente, terrível, obscurantista que a gente passa, tem muito a ver com tudo isso aqui. Por isso, gentilmente, doutor Fernando achou um tempo na sua agenda para nos conceder essa entrevista. E é por isso que eu saúdo Fernando Fernandes no microfone da Rádio Cultura de Curitiba. Seja bem-vindo, doutor. O microfone é seu. Você me ouve? Primeiro, Felipe, é um prazer acatar o seu convite, estar aqui com vocês. Quero dizer o seguinte, que a minha família tem uma raiz forte aí no Paraná. O meu pai, meu pai primeiro se formou no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, em Direito e Economia. Eu tenho 2 irmãos curitibanos. Eu acabei de perguntar desse orgulho maravilhoso que é a Boca Maldita, que meu pai sempre falava. Eu ia aí, né, onde meu pai dizia que tomava o seu cafezinho, né, aquela média, que ele brincava que o cara vinha com a manteiga, botava a manteiga no pão, depois tirava a manteiga do pão. É uma coisa maravilhosa ver vocês fazendo esse trabalho incrível, ainda mais nesse momento. Veja que nós tivemos um preconceito gigantesco do presidente Bolsonaro contra os nordestinos e ver que o seguinte, que o povo brasileiro é único e que o povo do Paraná é um povo democrático, um povo lutador, um povo de história de resistência nessa boca maldita, né, no Paraná inteiro. Eu amo o Paraná, amo Curitiba. Digo para você que nós temos essa parte do sangue na nossa veia. Poxa, doutor, fico muito feliz com a deferência, com as palavras de honra aí que nos saudam. Nós também tentamos fazer a mínima parte para fazer com que essa democracia ou esse instituto, assim, um pouco vilipendiado, um pouco não, bastante vilipendiado aí pelo atual governo, não passe em Albis aqui na capital. E a gente chama você, a gente teve o orgulho enorme de convidar e você de aceitar o nosso convite, para a gente poder assim explicar um pouco dessa situação a partir do momento em que acabamos de passar pelo primeiro turno das eleições e 2 personagens assim protagonistas dessa história toda se elegeram dentro do processo do escrutínio popular, da frigideira da democracia. Um deles, o ex-juiz e ex-ministro, ex-croque, o Sérgio Moro, que agora vai ser senador da República, e o seu garoto de estimação, o Deltan Dallagnol, que também se elegeu como deputado federal. Eles fizeram grandes votações porque tenho certeza que uma parte da narrativa desse Estado foi muito contada por arbitrariedades, ilegalidades e, sim, mentiras que foram propagadas pela maldita Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ela tinha um condão principal de obtenção na coleta de provas, que era o método das delações premiadas, por isso que o nosso card do programa de hoje trata-se do método torturante dessas delações premiadas. Doutor Fernando Fernandes é um dos protagonistas desse cenário todo, só que do outro lado do balcão. Aquele que defendeu a democracia, foi responsável por ser procurador de vários réus dentro desse processo, mas também foi o autor do habeas corpus, que foi deferido pelo desembargador Rogério Favretto no Tribunal Regional Federal da Quarta Região.
também foi responsável pelo pedido no STF que concedeu as entrevistas ao presidente Lula, que estava sendo censurado, né? Cerceado, vamos dizer, de fazê-lo. Então, doutor Fernando Fernandes, eu gostaria de, para começar o nosso bate-papo de hoje, assim, à vontademente, que você pudesse contar um pouco nas zonas do rádio aqui da capital de Curitiba, essa sua participação e o que você viu a fundo dentro dessa operação Lava Jato. Bom, primeiro eu estava fazendo uma lembrança aqui quando você estava falando, né, do acidente que teve em um avião da Gol pousando em Paris. Aquele acidente histórico, se eu não me engano, na década de 70, em que inúmeras pessoas faleceram. Eu tive um choque ao ver que entre as vítimas, se eu não me engano, tinha um senador que foi presidente do Senado, que foi o Filito Miller, né? Então, veja como o povo brasileiro, de alguma maneira, ele é um povo que está evoluindo nas suas questões políticas. E como nós estamos marchando cada dia mais para a democracia. E como a democracia é uma luta permanente, né? Como nós, às vezes, achamos que nós já conquistamos determinadas questões e retornamos à obrigação de reconquistá-las. Filito Miller foi um torturador terrível. Lembrando aqui, o Bolsonaro também fez uma homenagem ao coronel Ustra no impeachment da Dilma, né? E como nós não nos livramos definitivamente dessa desumanidade. Mas, ao mesmo tempo, trazendo uma mensagem de esperança na luta constante, como nós, ao mesmo tempo, estamos evoluindo para o caminho dessa consolidação democrática. Ao vermos que, em que pese as dificuldades, o povo brasileiro, por exemplo, na última votação, ele sim elegeu o Moro como senador da República, mas deu ao Lula uma votação superior de 6 milhões de votos, aumentou a bancada do PT. Quer dizer, eu sei que determinadas pessoas se chocam com o resultado das eleições, mas o povo brasileiro ele tem colocado uma balança de luta nessas questões. A Lava Jato, eu fui um dos primeiros advogados a atuar neste caso. Naquele primeiro momento, nós não tínhamos a compreensão de tudo que isso representava, de todo o ataque que teria à democracia através de um falso discurso de combate à corrupção. Falso discurso do Jânio, por exemplo, quando trouxe o discurso de varre, 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 varre a vassourinha. E aí eu lembro, inclusive, do meu pai dizendo que o Jânio, ali na Boca Maldita, fazia um fingimento, chegava e se fingia de tonto, colocava a mão na parede, se fingindo de desmaiando, tirava um sanduíche do bolso de trás, comia um pouco para trazer um pouco da ideia de humanidade, e como isso tudo é falso. Como foi falso e como é falso essa questão do Sérgio Moro, declarado um juiz parcial pelo Supremo Tribunal Federal. E logo após a eleição, inclusive, nós tivemos uma manifestação dos procuradores da Lava Jato sobre o Dallagnol
e sobre o Sérgio Moro, dizendo o seguinte: como é que vocês apoiam o Bolsonaro falando sobre combate à corrupção? Né? Quer dizer, os próprios puritanos se colocando aí contrário a isso. Mas nós precisamos realmente, e aí parabéns vocês, Felipe, sobre o grande site Museu da Lava Jato, que traz, assim como inúmeros, e eu concordo com o termo museu, né? Traz inúmeras questões para serem relembradas e para que não possamos repetir. Eu quero levar uma conversa aqui sobre os métodos de tortura da Operação Lava Jato, sobre os métodos de entreguismo da Operação Lava Jato ao exterior, sobre tudo o que aconteceu, inclusive, nos acordos internacionais que visava com que o Ministério Público do Paraná, e sempre dizendo, nós não combatemos as instituições. O Ministério Público é necessário e fundamental. O Supremo Tribunal Federal, necessário e fundamental. Nós apontamos erros para que as instituições sigam no amadurecimento em relação à necessidade que o nosso país tem de caminhar para a democracia, e uma democracia plena, uma democracia que não seja só aparente, uma democracia que nós possamos extinguir a fome. 33 milhões passando fome nesse país, 100 e poucos milhões com dificuldade alimentar. Ou seja, eu quero aqui contribuir com você com esse debate, com esse desnudar, criar aquela velha frase, o rei está nu, né? E debatemos claramente para que a população entenda para onde nós estamos indo, o que nós temos que resistir, né? Mas a população brasileira está de parabéns, né? Porque realmente ela, em que pese nós considerarmos determinados erros, nós respeitamos claramente o voto e as opções, diferente do governo atual, mas colocamos o seguinte: o povo também seguiu determinadas votações relativas ao conservadorismo, mas colocou o Lula na frente de 6 milhões de votos. Esse é o peso da balança nacional que nós temos que repetir, respeitar e mostrar que nós não estamos num Nordeste ignorante e num Sul qualificado. Nós temos brasileiros de várias regiões do país que devem ficar irmanados para os fins de conseguirmos avançar nos direitos sociais democráticos. Perfeito, doutor. Gostei muito desse resgate histórico a respeito, também citando o ex-presidente Jânio Quadros, quando a gente fala sobre esse personagem, essa personificação que certos protagonistas ou que certos representantes, não só da política, mas como também do Poder Judiciário, colocaram. Dentro da Lava Jato, a gente viu que, ainda mais depois que você cita aí a posição tomada por eles em apoio ao atual governo, é que se revelou, ou caiu a máscara, ou deixou para mostrar algo que já existia lá durante a operação. Não era o que o começo da operação dizia, tampouco era o que nós acreditávamos. Nós, que eu digo, nós todos os brasileiros e brasileiras. Mas é só ao passar do tempo e de algo que foi muito importante para que isso tivesse toda a espetacularização e o sucesso de fama, esse case de sucesso propagandista que foi a Lava Jato, que foi a parcela de fundamental apoio da mídia, das empresas de comunicação. Então, todo esse processo criou alguém que, no começo, destruía a política para fazer que política tinha que combater corrupção, sendo que isso não é dever de juiz, o dever do juiz é julgar,
né, ser absolutamente imparcial e julgar as coisas, mas eles se arvoraram dessa ideia de contra a corrupção, venderam tudo isso pelas empresas de comunicação e depois de destruir totalmente, não totalmente, mas destruir grande parte da política, assessorando o impeachment da presidenta, levando ilegalmente o presidente Lula à cadeia e tantos outros infortúnios causados, eles agora se salvam pela política, o que é ótimo. Até o Cacai, doutor Cacai, ele sempre fala: é ótimo que eles sejam candidatos. O que eles não podiam era ser políticos enquanto estavam com a toga ou sob o juramento do funcionalismo público. Pois bem, o que eu quero dizer é o seguinte, doutor, você com a sua experiência em loco, o que você viu que começou a lhe chamar a atenção? Ué, como é que pode isso? Isso aqui está completamente contrário. Qual foi o primeiro impacto surpreendente que você viu atuando nos processos da Lava Jato? Primeiro, eu até, de certa forma, discordo. É ótimo que eles sejam candidatos, porque, de fato, é o seguinte, eles não vieram do movimento político, se utilizaram do poder judiciário para fazer política. Essa é a grande questão. Nós tivemos outros exemplos disso, né? Nós temos um efeito no país, e já, você veja, no Rio de Janeiro, nós tivemos a Denise Frossard, quer dizer, que foi candidata. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas que se candidatam com cargos militares, se utilizando dos cargos militares, né? Que são cargos, os cargos militares, né? As Forças Armadas, o Judiciário, os membros do Judiciário, os membros do Ministério Público, são vedados pela Constituição de fazer política. E quando eles se candidatam, se utilizando, na verdade, do seu cargo anterior, ou pior, se utilizando do seu cargo presente para fazer base política para a sua candidatura posterior, eles ferem absurdamente a Constituição. E ferem também o que o povo deve compreender sobre esses cargos muito importantes. Porque, de fato, a Constituição proíbe um juiz de fazer política, um procurador, um promotor de fazer política, um membro das Forças Armadas de fazer política, é porque a Constituição considera esses poderes acima das forças políticas e poderes que devem compreender a sua missão de Estado, a sua missão que vai além de uma gestão. Eu me lembro de o Grupo Prerrogativas, uma vez, fez um jantar em São Paulo de desagravo desagravo em relação às ofensas realizadas contra 4 advogados, o Batóquio, eu, o Zanin e a sua mulher, durante uma audiência da Operação Lava Jato. E foi muito triste ver essas ofensas, quer dizer, essa forma realizada do advogado histórico René Leodotti, que fez a sua vida e sua carreira vinculada a um liberalismo, à defesa de presos políticos, mas que, infelizmente, naquele momento, tinha se perdido em relação a um apoio gigantesco à Operação Lava Jato, ao Sérgio Moro, né? E por lembrando, para completar este tema, o Lênio Streck, do Rio Grande do Sul, fez um discurso em que ele lembrava, né, parte da Revolução Farroupilha.
a luta na Revolução Farroupilha. E lembrava que um general do Rio Grande do Sul tinha recebido uma carta de um general do Uruguai manifestando apoio à Revolução Farroupilha e dizendo o seguinte, que estava pronto a fornecer tropas para a Revolução. E aí o general respondeu, no momento em que o primeiro soldado uruguaio passar ao território nacional, nós seremos todos a favor do imperador. O que ele queria dizer? Nós não admitimos de forma nenhuma a interferência externa. E isto, infelizmente, aconteceu na Operação Lava Jato. Na Operação Lava Jato, ela se iniciou, e eu não diria aqui inocentes úteis, porque eu tiraria a palavra inocente. Né? O Sérgio Moro e o Delanhol, eles macumunaram com forças estrangeiras, receberam no Paraná agentes estrangeiros, membros do FBI, membros da Procuradoria dos Estados Unidos, sem comunicação diplomática ao governo brasileiro, fizeram acordos com esses agentes estrangeiros, forneceram informações e documentos que geraram à Petrobras uma multa bilionária e ainda queriam se locupletar de parte dessa multa bilionária para criar uma fundação. O ministro Gilmar Mendes chamou essas forças como forças políticas e estamentos. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, certamente eles iriam para a cadeia. Lembrando dos Estados Unidos, se você me permite continuar, a hora que você quiser, você me interrompa. À vontade. Mas, lembrando dos Estados Unidos, houve um telegrama da Embaixada Americana no Brasil para os Estados Unidos, Washington, relatando o projeto Pontes. O projeto Pontes era um projeto de doutrinação dos juízes e procuradores brasileiros. Entre os citados, aliás, o único citado nominalmente foram dois. O ex-ministro Nilson Dipp, do STJ, e o Sérgio Moro estavam lá. E o telegrama dizia o seguinte, isso antes da Lava Jato, dizia o seguinte, que aquelas autoridades, membros do Judiciário brasileiro e do Ministério Público e da Polícia Federal, elas estavam de parabéns, entre aspas, porque se portavam contra o governo. Nos Estados Unidos, eles estariam presos por espionagem, por traição. E fazendo essa ligação mais longa, repito, para a gente criar um diálogo, eu vou seguir, mas se quiser me interromper, fazendo essa ligação mais longa, eu faço no livro Geopolítica da Intervenção essa história de intervenção dos Estados Unidos na nossa história da América Latina. Fazendo uma comparação iniciada com a doutrina de segurança nacional, que foi formulada pelos Estados Unidos absorvendo ideias nazistas do pan-germanismo, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele ingressou no final da Segunda Guerra, foi fundamental, mas, se eu não me engano aqui, se vocês precisarem na internet, que pese o lindo filme Resgate do Soldado Ryan, vocês vão ver que o número de mortes de americanos na Segunda Guerra são centenas de milhares, talvez 100 mil, 150 mil, enquanto você tem a Rússia com 13 milhões de soldados, né? Os Estados Unidos entrou no final da Segunda Guerra um apelo gigantesco da Inglaterra, né? Em razão do desastre que estava ocorrendo. O Churchill, né? Insistiu
exageradamente, eles entraram ali para definir, mas já no final, mas os Estados Unidos absorveu a ideia de poder da Alemanha e passou a realizar uma doutrina chamada Doutrina de Segurança Nacional para controlar a América Latina. As Forças Armadas Brasileiras, então, os seus pracinhas, etc., saíram dos Estados Unidos, passaram no Brasil, foram convidados para os Estados Unidos, foram doutrinados nos Estados Unidos em relação a isso. Os Estados Unidos fez uma escola no Panamá de tortura, não podemos esquecer, os Estados Unidos dava aula de tortura, membros dos Estados Unidos vieram ao Brasil ensinar tortura em salas de aula, com empresários presentes. Não, vejo, não estou atacando o empresariado, nós temos um empresariado excelente, nós não temos um empresariado só do velho da Havan ou do grupo de WhatsApp golpista. Nós temos uma força empresarial nacionalista, mas, desde aquela época, nós tínhamos membro do empresariado vinculado a isso. Os Estados Unidos aprendeu isso, controlou as Forças Armadas brasileiras. A partir do Brasil e do golpe brasileiro, ao qual nós tínhamos 2 esquadras americanas preparadas para intervir no Brasil, caso não fosse suficiente as Forças Armadas, os Estados Unidos passou para outras fases. Quando começou a cair a ideia da Guerra Fria, os Estados Unidos investiu fortemente no controle das nossas polícias. Aí você, quem gosta de assistir séries, cinema e etc., eu falei do Soldado Ryan, vá assistir aquele Narcos, que mostra claramente os Estados Unidos controlando parte da polícia da Colômbia, mas eu mostro no livro Geopolítica da Intervenção como os Estados Unidos fez isso no Brasil, pagando a Polícia Federal. Houve uma CPI no Brasil sobre isso, né? Não estou falando de coisas desassociadas, vinculou sobre a ideia do tráfico de drogas uma intervenção americana em que ganharam muito dinheiro vendendo arma e intervindo no Brasil. O DEA tinha escritório no Brasil, fazia interceptação telefônica no Brasil, como fez na América Latina inteira. E o seguinte, eles se aperfeiçoaram, se rebuscaram para, a partir das Forças Armadas, a partir da tortura do regime de 64. E você sabe, Felipe, que nós temos aí, logo após ao site Museu da Lava Jato, eu lhe convidei sobre o site Voz Humana, que ainda está secreto, vamos dizer, sobre as torturas do regime de 64, como as Forças Armadas se desviaram em relação a isso. As Forças Armadas precisam se encontrar com a população brasileira, elas são fundamentais ao nosso território. Ao contrário do bolsonarismo, nós não atacamos as instituições. As Forças Armadas, elas precisam amadurecer, pedir desculpas às torturas realizadas no regime de 64. E o seguinte, nós precisamos das Forças Armadas para a defesa do território nacional. Mas para nós superarmos os mortos, os torturados, os desaparecidos, as Forças Armadas brasileiras precisam seguir o exemplo do Papa. Me dirigindo aos cristãos, o Papa pediu perdão em relação aos abusos de religiosos contra crianças. O Papa foi ao Canadá, pediu desculpas contra os abusos do catolicismo em relação a índios nativos de lá e assassinatos de crianças. O pedido de desculpa é um pedido de misericórdia, que logo após tem dentro do cristianismo perdão, mas é preciso se arrepender. O que nós estamos vendo no bolsonarismo e em parte das Forças Armadas brasileiras, quando o Bolsonaro
elogia o torturador Ustra, não é arrependimento, é querer refazer a desumanidade. E aí o seguinte, em relação a tudo isso, nós temos o surgimento da Operação Lava Jato, com forças americanas, dados desse telegrama que eu citei, e eu tive o azar, a sorte, de participar de uma operação anterior à Lava Jato, feito pelo Sérgio Moro. E está no livro, em que mostra o Sérgio Moro trabalhando em conjunto com a Embaixada Americana bem antes da lei de organização criminosa. Trabalhando com o FBI, dando informações ao FBI, gerando agentes infiltrados antes da lei permitir. E os Estados Unidos foi muito esperto de levar aos Estados Unidos, assim como levou os militares, assim como levou também, né, os nossos policiais federais em cursos relacionados a tráfico de drogas, controlando, teve o rebuscamento em inteligência através e depois do ataque terrorista de 11 de setembro, de criar pautas que nós, desavisadamente, e aí uma crítica construtiva, porque essas leis foram aprovadas durante o governo PT. Mas o PT hoje amadureceu em relação a isso. Esse tipo de lei que deturpou o judiciário brasileiro criou as condições da Operação Lava Jato, da tortura. Guantánamo, ela chegou ao rebuscamento de, em vez de botar pau de arara, porrada, cano inserido no ânus com rato, é difícil falar, é horrível, né? A boca do Stuart Angel num jipe, sendo matado, sufocado, evoluiu, entre aspas, eu quero dizer, né? Se rebuscou a torturas em Guantánamo em relação a não deixar o preso dormir, a quebrá-lo psicologicamente. E o seguinte, evoluiu, entre aspas, as torturas que foram adaptadas, inseridas na Operação Lava Jato. Você gostou do termo, eu digo que, e sem ofensa ao povo de Curitiba, ao bravo povo de Curitiba, que a carceragem da Polícia Federal de Lava Jato foi a Guantánamo brasileira. Eu vivi isso. No início da Operação Lava Jato, eu entrei, imagine que coisa, eu entrei com um pedido embasado na Lei de Proteção dos Animais, lembrando a excepcional, sensível petição de um homem de direita, católico, religioso, Sobral Pinto, em defesa de um comunista, que foi o Henry Berger, que estava sendo torturado, tratado de maneira desumana. E ele, um homem de direita, eu digo, nós precisamos de pessoas de direita como o Sobral Pinto. Nós temos que rezar para que o governo Lula tenha uma oposição correta, séria, como a Tebet, que se engrandeceu, que tome voto da extrema-direita. Nós precisamos de pessoas que pensem diferente de nós, mas que o façam de maneira correta, humana e séria, como fez o Sobral Pinto. E o Sobral Pinto entrou com uma petição em defesa do Henry Berger, destacando a Lei de Proteção dos Animais. Eu fiz isso no início da Operação Lava Jato, lembrando a petição dele, porque lá na primeira fase, os policiais, e apoiados pelo Sérgio Moro, impediam as pessoas de tomar banho
por 4, 5 dias. Impediu as pessoas de tomar banho de sol. Nossa. Se estruturarem para arrebentar o ser humano. Colocaram gravadores dentro de celas. Ou seja, nenhum combate, entre aspas, à corrupção admite que nós sejamos tão desumanos e baixos. Não é possível permitir isto. E isto aconteceu na Operação Lava Jato. E aí se fala em maior esquema de corrupção. Eu queria lembrar aqui, mas você me interrompa se for o caso, mas eu queria lembrar aqui o seguinte, uma pergunta maravilhosa que a Simone Tebet respondeu durante o debate, em relação àquele candidato, que nem me lembro mais o nome, afinal as pessoas desimportantes talvez a gente esqueça, né? O do Novo, fez a ela, olha, eu sou a favor de privatizar tudo. Eu sou a favor de privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Não é à toa que ele está apoiando e o Zema, o Moro, desculpe, Bolsonaro. o Bolsonaro, é porque a mulher do Moro uma vez disse que Bolsonaro e Moro não faz diferença. Essa é a mesma coisa. Boa. Talvez seja esse o meu ato falho. Né? E a Simone Tebet diz o seguinte, mas olha, a Petrobras lucra 400 bilhões de dólares. Como nós vamos entregar a iniciativa privada algo lucrativo? É preciso ficar de olho, porque sobre essa ideia, hoje teve um vídeo do Justus, né? Justus, que pelo jeito não é predestinado, porque de justos ele não tem nada, né? Em que ele faz esse discurso falso do neoliberalismo, de que os empresários precisam apoiar o Estado mínimo e que o Estado tem que ser mínimo. Mas o seguinte, mas no início da operação, no início da pandemia, o Estado brasileiro concedeu ao mercado financeiro, aos bancos, 1 trilhão e 300 bilhões de incentivo. Vou repetir. 1 trilhão e 300 bilhões. Vou lembrar vocês, a ideia é que o sistema de corrupção da Petrobras, que nós não estamos falando que não existiu, desviou 6 bilhões. 6 bilhões. Vou repetir. 6 bilhões. É muito dinheiro. Mas perto de 1,3 trilhões. Convido vocês a assistirem o filme que está lá nos streamers agora, que é um Amigo Secreto, em que o Pedro Serrano fala desse 1,3 trilhões. Olha, 1,3 trilhões, até para o mercado financeiro, a Tebet falou de 400 bilhões de faturamento. De faturamento, ou seja, meu querido povo brasileiro, outro dia eu fiz uma live em que eu falei, vou falar como o Ciro Gomes, que agora apoia a candidatura do Lula. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, nós estamos tentando mostrar a vocês, de uma maneira muito menos complexa do que o Ciro, que os números colocados e tudo é uma fumaça para esconder o que eles realmente querem e o que eles queriam. Tanto que o Sérgio Moro, esse juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal, ex-juiz, ex-ministro, ao sair do governo Bolsonaro, inclusive no meio de uma pandemia, disse o seguinte, não, eu não queria, no meio da pandemia, criar essa crise, etc, tal. Mas, hoje, está apoiando o Bolsonaro. Voltou, foi criticado em relação a isso, mas o seguinte,
O que vale tudo isso frente a tantas mortes, frente a tantos irmãos e irmãs que nós perdemos durante essa pandemia? Essas famílias dilaceradas, a dor que não tem tamanho, aquele que não sente dor com a dor dos outros, como diz o Papa Francisco, já morreu. Eu fiz um texto esses dias falando das comemorações que fizeram na internet quando faleceu a mulher do Lula, quando faleceu o neto do Lula, quando faleceu o irmão do Lula. E faço isso para dizer o seguinte, não desviando da nossa entrevista. Não, sim. Mas a Vaza Jato trouxe, entre todos os absurdos que, de fato, ajudou a comprovar o que nós sabíamos, a parcialidade do Moro, trouxe diálogos dos procuradores, ironizando e comemorando essas mortes. Então, é um momento drástico da nossa história. A Lava Jato, ela iniciou com uma ideia de combate à corrupção, mas ela se deturpou, ela já nasceu torta, porque ela nunca deveria ter ocorrido no Paraná. Com toda a grandeza do Paraná, a Operação Lava Jato diminuiu o Paraná. Tão linda a terra, com um povo tão lindo. Por que diminuiu? Porque permitiu com que um juiz daí fosse utilizado por forças internacionais para prender ilegalmente, em um processo fraudado, sem provas, o ex-presidente da República, o presidente da República eterno, e, na verdade, isso alterou o resultado da eleição de 2018. E que lindo que é o povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo grande, maravilhoso, que sabe retornar a seu rumo e está mostrando que é possível criar uma balança entre o seu conservadorismo, entre a ideia de combate à corrupção, mas o povo brasileiro não admite a fome, a miséria, a exploração. É isso. Essa fantástica anamnese que o doutor Fernando Fernandes fez, não só da Operação Lava Jato, mas desse processo pernicioso em que o mesmo opressor ou aquele que utiliza do mesmo pau de aroeira que bate no lombo da vítima, parece que também é sabujo, lacaio e vassalo de outras forças estrangeiras ou internacionais ou que estão acima dele. Eu sinto muito pelo estado do Paraná, onde eu nasci, onde eu vivo e aonde permanecerei, por E se me ele. permite um pedido de desculpas do Rio de Janeiro. Eu não sou carioca, mas vivo aqui desde 5 anos, mas o Rio de Janeiro também merece pedir desculpas de ter gerado um Bolsonaro, de ter gerado uma milícia, né? De ter exportado para São Paulo um Tarcísio. Ou seja, nós Não é nós exclusividade. também temos que nos penitenciar. Não existe exclusividade aqui na Terra, dentro nessa balança democrática que a gente tem. Mas o que eu sinto, Fernando, é a respeito de esse mesmo juiz que foi declarado incompetente e imparcial e os processos dos quais ele julgava foram colocados em outra jurisdição perante outro juiz e que arquivou os mesmos por falta de prova e por isso ele fez aquilo de comum acordo, fez aquilo de caso pensado. Ele também fez de caso pensado
sua tentativa ao pleito pelo Estado de São Paulo, mas o Tribunal Regional Eleitoral de lá não aceitou e ele veio para cá. Apesar da sua esposa, aquela que ele mesmo alcunhou e o Brasil inteiro conhece Sim. pelo apelido de Conja, a deputada federal Conja, ela ainda não foi diplomada, mas ela que acabou de também vencer eleições, ela ficou em São Paulo e ele pelo Paraná. Eu sinto pelo Paraná ter aceitado que ele pôde ter sido candidato por aqui. Mas se foi a vontade do povo, é assim que tem que ser, e vejamos como vai se portar agora lá dentro do Congresso Nacional. Mas utilizando esses 10 últimos e derradeiros finais minutos aqui do nosso programa, Fernando, eu gostaria de, depois que a gente já fez eh, esse grande diagnóstico sobre essa relação do poder judiciário, das forças liberais ou neoliberais, empresariais ou privatistas, de tudo. Eu gostaria de saber a tua opinião como jurista, como cientista político, vendo aí do Rio de Janeiro, é, com a tua experiência, assim, como você vê que essas contradições de narrativa nesse país vão acontecer, vão se suceder daqui para frente. Eu queria tocar também num assunto antes de responder isso. Tem um Pois não. capítulo no livro chamado Religião, em que eu mostro como as religiões são manipuladas, geopolítica da intervenção, vendendo o meu peixe, em que pese eu não ganhar dinheiro nenhum com esse peixe, porque eu quero que as pessoas leiam, né? Mas eu mostro Fácil, parabéns. como essas vinculações religiosas manipuladas são usadas. Uhum. Né? Nós começamos o segundo turno com coisas absurdas, com vídeos dizendo que o Lula é satanista, com assim, é inacreditável como nós estamos trilhando, mas o povo brasileiro não permitirá isso. Mas como tem trilhado muitas pessoas esse caminho de vincular a religião à política, e está lá no livro esses vínculos que geraram a Operação Lava Jato, e o perigo que nós temos de isso aqui virar, se nós permitirmos isso, um islamismo. Um Estado Nós fundamentalista. estamos vendo agora mulheres no mundo inteiro cortando os cabelos. Se eu tivesse cabelos, se eu tivesse cabelos, eu cortaria também. Uma mulher morta porque não usou um véu. Mas quando nós vinculamos o poder religioso com o poder político, nós temos dentro do catolicismo a Inquisição. Pessoas foram colocadas no fogo. O Torquemada, o grande, entre aspas, Torquemada, eu vou responder a pergunta que uma pessoa colocou aqui sobre o que eu acho das pessoas que apoiaram a tortura. O Torquemada, antes de morrer, uma pergunta, doutor Fernando. O que o senhor diz de quem apoia a tortura e de quem apoia o torturador? O Torquemada, torturador, antes de morrer, diz assim, se eu não me engano o número, Claro. posso errar o número da quantidade de vítimas, mas ele falou, Deus, receba essa alma que mandou para o céu, purificado pelo fogo, mais de 100 mil almas. Olha que coisa! O sujeito acreditava que colocando pessoas no fogo, mulheres bonitas, dizendo que elas eram bruxas, talvez por um tesão reprimido dele mesmo, broxa, sei lá o quê, né? Sim. E talvez parte disso do sujeito dito imbrochável, mas que de fato a sua potência seja lastimável, né? Acreditava que a tortura era benéfico a purificar a alma daquele que ele estava matando.
Nós estamos falando da idade, pô, da Inquisição. Pô. Mas que sina nós estamos vivendo que nós temos que voltar a tratar dessas questões? Como nós. Olha, eu vi um texto esses dias maravilhoso, não sei se eu consigo rapidamente no meu celular achar aqui, talvez consiga, mas mostrando que o bolsonarismo é extremamente ligado a determinadas falhas que nós temos de formação brasileira que nós não superamos ainda, o machismo, sabe? O reacionarismo, essa coisa. O que eu acho da pessoa que apoia a tortura, eu acho o seguinte: eu acho que as pessoas que votam no Bolsonaro, veja, com os 30%, excetuando aqueles que estão enganados por um preconceito cravado pela Operação Lava Jato e pela ideia de que o PT é corrupto, que não é. Não é. Nós temos que dizer que corrupção houve, sim, no governo do Lula. Não que o Lula é corrupto, não que o PT é corrupto. Como corrupção houve no governo Fernando Henrique. O Fernando Henrique veio a público uma vez, numa entrevista, dizer: no meu governo houve corrupção. Outra coisa é se eu estou envolvido em corrupção. Não é possível se o Pedro Serrano diz no filme, que eu peço às pessoas para assistirem, O Amigo Secreto, diz: uma coisa é haver corrupção, outra coisa é dizer que é um governo corrupto. São coisas diferentes que, na verdade, o discurso da Operação Lava Jato quis colar. Só que o ataque que a Lava Jato fez, eu queria lembrar aqui que o primeiro texto feito pelo Moro, que gerou a Operação Lava Jato, chama-se Considerações sobre a Operação Manipulite, em que ele falava da Operação Mãos Limpas na Itália. E esta operação desestruturou, em grande parte, a democracia da Itália. Nós estamos vendo hoje, que susto que nós estamos vivendo, e aí chamando a todos da responsabilidade que há na eleição do Lula. Nós não estamos. Você me advertiu, e coloco aqui, que o programa não é um programa de campanha política, o que não me impede, de forma nenhuma, de dizer a minha posição política. Claro. Assim como um artista num show pode dizer a sua posição política, e se pede o show não ser político. Sim. Muito bem. Olha o que aconteceu na Itália em consequência disso. Nós acabamos de ter uma mulher eleita lá. O que dizer? Uma mulher eleita deveria ser um símbolo de orgulho a todos nós. Mas o seguinte, ao contrário, como o positivo e o negativo se invertem, a mulher está eleita no partido do Benito Mussolini. Eleita no partido Mussolini. Eu acho que a maioria do público qualificado sabe o que eu estou falando. Se não souber, saiba o seguinte: o Benito Mussolini se aliou ao Hitler. Vejam e olhem para fora enquanto as pessoas falam: vai para a Venezuela, olha a Venezuela, olha o que nós estamos vivendo. A Europa está em guerra. Infelizmente, parte da Europa em guerra, com a Rússia atacando a Ucrânia. Somos contra a guerra, mas uma guerra fabricada no sentido de estruturar uma força da OTAN do lado da Rússia, a Rússia que nos salvou contra o nazismo, mas somos contra a guerra. E num elemento desse terrível de uma pessoa ligada ao Benito Mussolini na Itália. O que isso pode
gerar no mundo. E a responsabilidade que nós temos de salvar a América Latina, de colocar na América Latina esperança. Ele perguntou aqui, as pessoas que chamam o Lula de ex-presidiário, querendo difamar, não conhecem Gandhi, Mandela, Jesus Cristo, os apóstolos, todos foram ex-presidiários. Olha, quero falar aqui, inclusive temos 1 minuto e pouco, sobre outra notícia falsa, terrível, de pessoas do PCC comemorando a vitória do Lula. Pessoal, pelo amor de Deus, saiam disso. Isso não existe. Eu que trabalho na advocacia criminal e vivo esse sistema, nós temos mais de 200 mil assassinatos por ano. Nós temos 60 milhões de mulheres estupradas por ano e um índice baixíssimo de solução, 8% dos assassinatos e talvez menos, muito menos de estupros. Nós temos que combater os assassinatos, os estupros e prender esses agentes. E nós temos, ao mesmo tempo, milhares de inocentes injustiçados. Chamar uma pessoa de ex-presidiário, criar o que a criminologia chama de etiquetamento, é querer esconder essa injustiça. Lula foi perseguido, injustiçado e preso, e se ele não fosse ficha limpa, entre aspas, por quê? Porque eu não acredito no Poder Judiciário colocar essa tarja em alguém. Ele não seria candidato a presidente da República. Sem dúvida. Não se trata de uma opinião, né, doutor Fernando, mas trata-se, sim, de uma realidade, e isso que a gente está mostrando. Infelizmente, o nosso papo está super acabando, estou com o tempo esgotado, tenho 10 segundos aí para me agradecer. Muito obrigado, doutor Fernando, pela participação. Eu que agradeço. Eu não vou utilizar o tempo como o meu nome Enéas fazia. Eu agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui e quero voltar. Muito obrigado, doutor Fernando Fernandes, autor dessa bela obra. Você aí de casa, agradecendo todo mundo que nos acompanhou, João Debs companheiro, João Cordeiro, Rodrigo Silvestre, todo mundo que estava com a gente na internet e pelas ondas do Dial. Geopolítica da Intervenção, doutor Fernando Augusto Fernandes, um gênio da raça. Senhoras e senhores, esse é o programa Vamos à Luta. Meu nome é Felipe Magal, junto de Diogo da Silva, Mig na Operação de Som e Diego Torres, tocamos esse barco. Terça-feira que vem tem mais. Obrigado a todo mundo. Saúde e socialismo. Fui! É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Você ouviu?